No Brasil, a tradição musical nos remete aos tempos coloniais. As bandas de músicas vêm funcionando como uma porta de entrada e uma alavanca para a criação musical, revelando grandes maestros, compositores e instrumentistas. Numa sequência de entrevistas, nós vamos entender qual a relação da música com o mercado de trabalho. Bom dia, estamos aqui com o João Vitor. Ele vai contar agora para nós um pouco da sua trajetória na música como estudante. Bom dia, João. Bom dia. Você pode contar para nós como você iniciou a sua carreira na música? Bom, eu iniciei minha carreira na música quando eu tinha 16 anos, na Igreja Congregação Cristã no Brasil, onde por lá nós tocamos músicas sacras, dentre outras melodias universais que existem dentro do nosso cenário. E você pode contar por quais caminhos a música já te levou? Bom, a música já me levou para várias cidades, tanto como ensaios regionais da minha igreja, quanto em desfiles também. Como, por exemplo, iniciado na cidade de Mogi dos Campos. E, segundamente, outras regiões daqui de Santarém, por exemplo, Uruará, Itaituba, entre outras cidades. E também com uns colegas meus no desfile 7 de setembro no distrito de Curuai. E João, quais são as suas perspectivas em relação ao futuro na música? Bom, as minhas perspectivas para o futuro daqui a alguns anos, né, futuramente, quem sabe fazer uma faculdade de música, não agora, claro, mas em também iniciar em tocar em outras orquestras, ou sinfônicas ou até mesmo filarmônicas. Vamos ver daqui para frente como vai ser. Obrigada. Nós estamos aqui com o professor Jonatas, formado na Universidade Estadual do Pará, especialista em metodologia do ensino da arte. Professor, conta pra gente como que foi a sua trajetória com a música, quando que o senhor iniciou? Bom, falar um pouquinho da minha trajetória aí, se inicia mais ou menos há uns 15 anos atrás, né? Tive como base ali, como a cartilha manda, dentro da musicalização, educação infantil, passei por todo um processo, né? A cada nível, passando até chegar na banda principal, né? Que na época era na Escola de Música Maestro Fonseca, que hoje é Instituto Luiz Fonseca. Tá? Então passei por todo esse processo aí até chegar na banda principal. Da banda principal, eu fui colocado para trabalhar como monitor, né? E na época a música, o acesso à música em si era um pouco escasso, era difícil. Né? Se você pegar os anos 2000 aí e fizer uma pesquisa, o acesso era muito limitado, né? Então, assim, a escola de música foi crescendo a questão da música também na nossa cidade, né? E houve essa necessidade de disseminar a música nos bairros também, com os projetos também que a prefeitura começou a oferecer. E nessa levada eu fui trabalhar também como monitor, né? Quando eu dou pontapé inicial, já, aí entrando já na área trabalhar mesmo com turmas, né? Com grupos de alunos. Entendi. Professor, durante esse seu percurso, qual foi a maior dificuldade relacionada à área de música em Santarém? A grande dificuldade maior, né, dentro da área de música é a questão da valorização que a gente tem para quem trabalha realmente botado somente dentro da área da música, né? Apesar da minha formação ser licenciado pleno em música e pela especialização que eu tenho, hoje em dia eu estou dentro da sala de aula, eu trabalho com arte, né? Mas assim, a questão muito todos mesmo são as pessoas que trabalham diretamente, sobrevivem dentro da área da música porque não tem essa valorização. É muito desvalorizada a questão da política, a política pública voltada para a educação é muito escasso mesmo. Então, a gente tem esse leque também de oportunidades que a música oferece, né? E nessas oportunidades a gente vai se encontrando e se encaixando de acordo com aquilo que a gente quer para o nosso futuro.
Quando a gente fala de música, a gente pensa primeiro em voz, a gente se remete diretamente ao cantor. E a gente precisa fazer esse olhar por trás do instrumentista. A partir do estudo do instrumento, o senhor acredita que existe a possibilidade de ingressar no mercado formal ou mesmo no informal? Sem dúvida, a gente tem aí, hoje em dia, um dos grandes exemplos, nós temos a área militar, né? Eu já fui militar também. Na época, o quartel em si ele não tinha uma seção específica relacionada à área da música, né? Devido a muita resistência com o que havia na época ali, né? Eu se reunia para tocar, foi feito pelo comando ali, um pedido ali, comando geral, onde eles tiveram ali uma sessão específica voltada para dentro da área da música, incentivando assim os nossos jovens, né, adolescentes que estão entrando agora no alistamento militar, né, até mesmo uma pessoa estudar música e ingressar aí numa carreira militar aí relacionada dentro da área da música. Não somente dentro da área da música na banda das bandas militares, como em orquestras, né, que a gente vê a níveis nacionais, bandas sinfônicas a níveis nacionais, que são incentivadas através da cultura, onde tem bolsas de estudo, até mesmo o próprio emprego em si, elas acabam ali se sustentando ali, tornando-se ali como carreira a área musical. Era essa a nossa conversa. Muito obrigado, professor. Comecei no Colégio da Amanda como músico e através dessa minha relação com a música, eu fui inspirado por professores, grandes professores, e aí eu senti a vontade também senti a vontade de prestar um vestibular para fazer uma licenciatura, né? Então foi uma influência direta do contato que eu tive na escola. Então a nossa academia de música, a metodologia que a gente utiliza, ela traz essa vertente voltada para o músico instrumentista, mas ainda assim ela atende também a questão de dar aula, né? Entendi, professor. Com base na sua experiência como músico, o senhor acredita que a música ela pode ser um canal promissor para os jovens ingressarem no mercado de trabalho? A pergunta ela é muito importante e eu gosto muito de falar sobre isso porque, infelizmente, na época que eu comecei a entrar no mundo da música já como a minha atuação profissional, ainda havia muito aquele preconceito de que música não dava dinheiro, de que músico era uma pessoa ali que não tinha outras habilidades, então ele usava assim aquela habilidade que a gente tinha no instrumento como recreação, né, como hobby, né? As pessoas associam infelizmente muito a música a um hobby, a uma coisa ali para relaxar e etc. E então quando eu comecei, que eu fiz o vestibular de música, ainda tinha muitos preconceitos de quem fazia o vestibular de música, não vai conseguir ter um sucesso na vida, não vai ter dinheiro, não vai conseguir ter um conforto para sua família. E assim, tanto eu como muitos músicos hoje da Filarmônica são a prova viva de que isso aí não é verdade. Hoje eu vivo exclusivamente de música, eu não tenho não vivo de outro ramo, né, da profissional. E eu vivo da licenciatura, né, dando aula e também atuando como instrumentista, né, que o maestro também ele é um instrumentista. Então, assim, essas barreiras a gente foi quebrando e o curso de música da UEPA é uma das responsáveis por quebrar essa barreira, porque as pessoas que saem de lá, elas saem habilitadas a atuar tanto formalmente, dando aula, como instrumentista, e informalmente, de repente, se ele quiser ingressar em outra área que não seja música, mas que ele quiser atuar paralelamente com a música, se for uma vontade da pessoa, ela pode atuar também como instrumentista, como arranjador, como produtor, né? Trabalhando em estúdio. Então, assim, o mercado de trabalho hoje do músico, ele se ampliou muito e aqui em Santarém, especificamente, há um foco muito grande na educação, no ensino, né? Toda essa fala que o senhor fez, de que forma que o senhor avalia a relação da música, seja na academia, seja nos projetos sociais, com o mercado formal e informal? O mercado de trabalho hoje para o músico formado, licenciado, né, uma pessoa que é professor de música, hoje tá muito ampla, né? Tem muitas escolas de música em Santarém. Falando um pouquinho específico de Santarém, a pessoas que vêm de fora, a gente recebeu já vários músicos de fora, professores, e eles ficam espantados com a quantidade de escolas de música e de músicos atuando em Santarém para uma cidade que ela não é capital, né, do estado. Então, tipo assim, pessoas que vieram de São Paulo,
que dizem que o interior de São Paulo não tem todo esse fluxo de músicos, de produção musical, de escolas de música, de professores formados. Eles ficam assim espantados realmente, positivamente, toda essa produção musical que nós temos aqui em Santarém. E fora o músico formado, né, também tem a músico que trabalha na informalidade, como eu disse, escrevendo, produzindo, trabalhando, fazendo ali as participações em shows, de várias formas que a música também traz. Hoje em dia o campo tá muito amplo, não só em Santarém, né, no Brasil também, até os próprios editais que hoje a gente tem dos governos, né, que fomentam essa produção musical. Então você tem como atuar através de editais, recebendo, de repente, ali um fomento, mas também atuando, temos os próprios músicos da noite, aqui em Santarém tem uma associação de músicos, que grande parte deles são os músicos que atuam da noite, que eles procuram defender os seus interesses, né, para melhorar as situações. Então, assim, eu já toquei na noite também, já toquei trombone, banda de forró na noite, e também tem uma quantidade muito grande de músicos atuando que a gente não sabe, assim, às vezes a gente não conhece, são músicos pessoa de dia trabalha em outra área, né, tem um outro emprego e que no final de semana ele toca numa banda, por exemplo, então esse é um músico informal que ele escolheu atuar na informalidade, tem um outro emprego, mas é um campo também muito grande, as pessoas atuam, tem muita gente atuando nessa área, nessa vertente da música. Então eu vejo que, assim, em comparação com o que era antes, eu acho que o mercado de trabalho para música em geral, ele tem se aquecido, tem sido ampliado. É claro que, como qualquer área que temos no Brasil e no mundo, as crises econômicas, as situações afetam, né, de governo, às vezes afetam a quantidade de empregos, a quantidade de trabalho que você tem disponível para fazer, mas no geral hoje, você que se forma, por exemplo, pela UEPA, como professor de música, você tem muita coisa para fazer. Então, assim, tem muitas opções, como eu falei, assim, hoje, graças a Deus, eu posso dizer, nós podemos dizer quem é formado, quem trabalha na área da música, que assim, você realmente, como eu disse, não vai ficar rico, não é uma área super próspera em questão de você vai ter um salário acima da média do mercado, mas se você conseguir desenvolver sua habilidade que você trouxe da música, você consegue viver daquilo de várias formas, daí vai muito da pessoa, né? Qual a habilidade que ela tem na música, ela consegue. A música tem gerado oportunidade para vários jovens de diferentes cenários sociais. O que era para ser apenas um hobby passou a ser profissão.